Olá, comunidade do Projeto ACBR, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de notícias começando na segunda-feira. Semana passada eu não consegui gravar, mas nessa eu não falhei. O que você vai ver nesse vídeo? Semana curta, a gente vai ter um feriado, né, na quinta-feira, e várias Cefaz estão aproveitando o feriado de quinta para fazer alguma manutenção. Então várias delas já anunciaram contingência programada. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Saiu um ajuste SINEF que permite a flexibilização das regras de entrega do cupom da NFCE, ou seja, o documento impresso. Agora tem algumas novas flexibilizações que você pode não imprimir o cupom para o consumidor. Vamos falar sobre isso. Nova tabela do IBPT. O IBPT sempre vem publicando novas versões da tabela lá de olho no imposto. Saiu uma nova versão. Olha só que bacana, a CBR agora é compatível com o OpenCSL 3.0. Isso aqui muita gente estava esperando por essa melhoria no CBR, né? Principalmente o pessoal que usa a CBR em Linux. Então, finalmente, agora você já pode testar o CBR com 3.0, que acho que está tudo certo, mas é bom, como é uma implementação nova, você nos ajudar nos testes, né? Lá você faz de Ceará, eles usam o MFE para emitir, o MFE é muito parecido com o SAT aqui de São Paulo. Eles estão anunciando o fim da versão 0.07, ou seja, se você tem um SAT que ainda não foi atualizado para a versão 0.08, ou superior, pode ser que esse equipamento não consiga mais emitir documentos. Então você tem que verificar com a sua software house, se você é do Cepaz do Ceará, se você já está com o equipamento ativado, né? Temos um novo PSP no nosso componente de Pix. Então agora a gente está compatível com o Mercado Pago. Olha só que bacana, nosso componente de Pix não para de crescer. E isso também foi contribuição de um usuário do ACBR, né? E lógico que a nossa equipe daí acabou concluindo a integração, mas nasceu de uma contribuição de um usuário. E também estamos desenvolvendo um outro PSP que é a Cielo. Logo a gente deve dar mais detalhes sobre isso, não nesse vídeo ainda, né? Uma empresa de telefonia, ela está fazendo agora concorrência com as empresas de software house. Já imaginou isso? Uma empresa de telefonia está oferecendo sistemas com um preço super agressivo para cliente final. Então, mais um segmento aí para concorrer com as empresas de software. Parece que todo mundo resolveu bancar a software house, entrar na cadeia de distribuição de software, né? Lá em Santa Catarina, eles vão começar a exigir o CBNF. Isso é algo que eles já vêm falando vários meses, né? Já vem adiando algumas vezes. Agora, no fim do mês, vai chegar a obrigação de você ter que informar o código do benefício fiscal no XML da nota fiscal de Santa Catarina, né? Lembra daquela NT que falava dos SMS monofásicos? É uma NT enorme que fez um monte de mudança, né, e introduziu novos campos, novas regras de validação. Essa NT vai entrar em produção agora, hoje mais especificamente, né, dia 30/10. Então a gente vai recapitular um pouquinho dessa NT. Se você é do segmento de imposto, você já deve saber sobre ela. Então são essas notícias desse vídeo, continua aí. E lógico, a gente vai falar bastante também sobre o dia do CBR, o que você pode encontrar por lá e o que a gente está preparando para vocês. Continua aí. Muito bem, tela compartilhada, e olha só quem já está de fundo aqui, lógico, a página do dia do ACBR, né? O evento está chegando, a gente está numa cidade doida aqui, né? Quase tudo programado, pronto, sendo executado agora para no dia 10 de novembro, bem cedinho, a gente receber vocês lá com muito carinho. A gente espera que tudo dê certo, a gente está se preparando, está trabalhando bastante, a gente quer fazer um evento que seja um dia inesquecível para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho mais no final desse vídeo sobre o dia da CBR. Vamos primeiro ver as notícias do mundo da automação comercial. Como sempre, vamos começar pelas contingências, né? Contingência ativada para a Cefaz de Mato Grosso. Isso aconteceu hoje cedinho, olha só. Então, no dia 30/10, ou seja, 6h45, alguns usuários do nosso Discord comentaram aí sobre problemas de indisponibilidade. Rapidamente o pessoal conferiu lá e a Cefaz já ativou a contingência, né? Realmente estava com problema. E aqui o Diego também foi muito ágil em colocar esse tópico na nossa área de notícias. Lembrando que você pode ser notificado se você assinar aqui a área de notícias. Sempre que a gente postar uma notícia como essa, você vai receber uma notificação por e-mail que há um novo tópico ali. Geralmente são essas contingências ou outras novidades do ACBR que a gente costuma postar por lá. Tá, então tá aqui, esse acabou de acontecer. Vamos ver até quando você faz o Mato Grosso fica em contingência. Aqui São Paulo fez uma parada programada no dia 29/10, ou seja, ontem, no domingo, né, no ambiente de NFCE. O que é interessante ressaltar em São Paulo, que você fala, NFCE se parou, tudo bem, eu emito em contingência.
Mas aqui em São Paulo não. Quando para a NFC, você não pode fazer notas de contingência offline aqui em São Paulo. Aqui a contingência da NFC é o equipamento SAT. Então, se você tem um sistema que só emite NFC, quando para o ambiente NFC, você acaba realmente ficando sem emissão. Você teria que ter um SAT como contingência, né? É o que ele diz a lei aqui em São Paulo. Então, foi bem pontual, provavelmente para alguma manutenção. Eles ativam o EPEC, né? Dá para usar, mas muito raro. Eu nunca não conheço ninguém que use isso aqui para NFC. O ideal é você ter um sistema de contingência mesmo que funcione realmente offline, como um SAT, por exemplo, que daí você pode, inclusive, estar sem internet no seu estabelecimento e continuar emitindo. Vamos para a próxima? Mais uma parada programada aqui, o ambiente de Amazonas, né, no dia 2/11, ou seja, bem no feriado aí de finados, né, que vai ser nessa quinta-feira, vai fazer uma parada lá para fazer uma manutenção, provavelmente. Então, é bom quando você avisa com antecedência, quando ela para num momento, tipo um domingo, num feriado, os impactos são muito menores, né? Então, também eles vão ligar a Cefaz virtual de contingência, você pode, mesmo que você precise emitir nesse feriado, você vai conseguir emitir usando a Cefaz virtual de contingência. Próximo. Olha, a Cefaz do Mato Grosso do Sul também está com a contingência agendada aqui para o dia 2/11, ou seja, no feriado também deve fazer essa manutenção no servidor deles, né? Lembrando que eles tiveram uma queda hoje cedo, então provavelmente é algum problema que eles estão precisando melhorar um pouco na infra deles lá. Legal? Próximo. Publicado um ajuste CINEF que altera a forma como o DANF-CE pode ser disponibilizado, ou seja, o DANF-CE é o documento impresso que você entrega para o cliente, mas ele também não precisa apenas ser impresso, você pode enviar ele por mensagem eletrônica, por e-mail, por SMS, WhatsApp, por várias outras maneiras você pode disponibilizar. E esse decreto está falando justamente isso daqui, ó, que fica facultativo a impressão pode ser substituída, né, lá por envio de formato eletrônico. Você pode enviar, por exemplo, só a chave, né, seguido de um link onde o cliente pode consultar aquela chave no portal. Então, o documento em si é o XML que está assinado, protocolado, esse que é o documento real. O papel é só uma representação gráfica desse XML. Então, aqui ele está flexibilizando formas diferentes de você ver o documento impresso, né? Lembrando que ele cita aqui, até o Diego dá um resuminho da lei aqui, que quando está em contingência, você precisa continuar emitindo 2 vias do DANF, aí você realmente precisa imprimir. Outra questão também é que toda essa flexibilização é a critério da unidade federativa. Então, significa que você tem que consultar na Cefaz do seu estado se essas regras que a gente está mostrando aqui nesse tópico são válidas para o seu estado, né? Porque fica a critério de cada unidade flexibilizar ou não. Algumas são mais rigorosas porque entende que quanto mais fácil for não entregar nada para o cliente, mais fácil fica a sonegação. Então, muitas Cefaz ainda querem ocupar um papel impresso para ser entregue no cliente, tornam isso obrigatório, porque elas entendem que justamente coíbe um pouco a sonegação fiscal. Vamos para a próxima? Publicado nova tabela do IBPT, versão 23.2.e, que vai até 30 de novembro. Então, sempre lembrando também que essas tabelas do IBPT, elas têm ali todo um cálculo de impostos. O IBPT é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que é a única que fez o desafio de tentar calcular isso por NCM de produto, qual é o imposto que aquele produto paga para chegar no consumidor. Mas se você está com uma tabela defasada, continue usando ela se você não tiver outra para substituir. Você não vai levar nenhuma multa por conta disso. O IBPT ele só republica novas versões da tabela porque ele entende que a legislação é muito dinâmica e sempre vai precisar sempre tem dispositivos novos entrando na lei que pode afetar o cálculo dos impostos de alguns produtos. Então ele sempre publica essas atualizações aqui, quase com uma periodicidade mensal. Olha só que novidade bacana. Agora o ACBR é compatível com o OpenCCL 3.x e alguma coisa. Ou seja, a gente usa muito o OpenCCL em várias tarefas aqui no ACBR, para comunicação segura, para criptografia, para assinar o XML que você envia. Ou seja, o OpenCCL é o coração nosso, o HTTPS que a gente faz com o componente do Pix e vários outros componentes. É tudo feito aqui pelo OpenCSL. Sem essa biblioteca, a gente estava literalmente na roça. É um projeto do Open Source, um dos mais famosos do mundo e provavelmente um dos mais utilizados no mundo. Muitas soluções embarcam o OpenCSL dentro delas porque é realmente uma biblioteca muito poderosa. E eles vinham fazendo aqui um refactor do OpenCSL, então a versão que a gente usava até então era 1.1.1 alguma coisa, e eles descontinuaram essa série 1.1 e agora começaram a série 3.
O que aconteceu com a série 2, não me pergunte, né? Mas eles já foram direto para 3. Então, isso aqui já faz um tempo e eles estão agora anunciando que a versão 1.1 e todas as inferiores vão ser depreciadas, ou seja, elas vão parar de receber atualizações e correções. Então, isso nos forçou um pouquinho a migrar para a versão 3. Uma outra vantagem aqui é que, principalmente o pessoal de Linux, o pessoal que usa o CBR no Linux, é muito difícil você fazer um downgrade do OpenSSL. Por padrão, já vem o OpenSSL 3 instalado em quase todo o Linux. Então, estava chato você usar a CBR no Linux, você tinha que fazer um downgrade do OpenSSL, e isso é muito técnico, exigia muito conhecimento, o pessoal apanhava muito com isso. Então, agora você tendo o OpenSSL 3 lá, pôs o seu CBR, sua CBR lib, compilado em Linux, pronto, ele já vai achar o OpenSSL versão 3 e deve funcionar a contento, tá? Então, lembrando que isso aqui é uma implementação nova, a gente até já tem alguns tópicos de usuários relatando alguns probleminhas pontuais que a gente vai investigar e vai tentar corrigir. Então, se você está usando a versão 3 e notou que algo não está funcionando, algo que antes funcionava não está funcionando, o que você faz? Pode voltar para 1.1.1. Eu até cito aqui nesse artigo que eu escrevi que, olha, a atualização não é uma obrigação, né? Você não precisa sair correndo, atualizar todo mundo, você não vai ter vantagens do tipo, ficou mais rápida a minha aplicação. Não. A atualização vai ser necessária no momento em que a 1.1 vai ficar obsoleta. Isso talvez daqui a um ano, talvez ela demore bastante. Então, para atualizar é bem simples, só pegar as DLLs da versão 3, a gente já disponibilizou elas aqui no nosso SVN, tá vendo? Você clicando nesse link aqui, você vai estar lá com elas, né? Então, são essas duas DLLs aqui, copiou elas. Aqui eu estou na versão x86, tá? Vou fazer mais um reforço aqui. A máquina do Windows do cara é Windows 64, então vou pegar a DLL de 64 bits. Não, lê do engano. Você tem que pensar assim, como que eu compilo a minha aplicação? Eu compilo a minha aplicação em 32 bits? Então, eu sempre vou usar DLLs de 32 bits. Se você compila em 64 bits, o que é raro, aí sim você vai usar as DLLs de 64 bits, tá? Então, elas já estão aqui no nosso SVN, se você quiser nos ajudar nos testes. Eu coloquei aqui até umas informações técnicas que você pode saber, qual foi a DLL que foi carregada na memória. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você tem, muita gente instala o OpenSSL, então se você for procurar na máquina, tem trocentas versões da DLL do OpenSSL. E às vezes você está chamando o seu programa e o Windows está carregando uma DLL que não é aquela que você quer. Para facilitar um pouco isso, copie a DLL sempre na mesma pasta do seu exe, porque lá é o primeiro lugar que o Windows procura pela DLL. Então, mas se você está na dúvida se ele está realmente carregando aquela DLL que você está usando na pasta, você pode usar esses comandos aqui para saber, ele vai mostrar o patch inteirinho da DLL que foi carregado, né? Ele também mostra a versão dela, então é muito interessante para você nos ajudar nos testes com essa DLL. Como que você testa ela? Põe a DLL nova e vê se está tudo funcionando a contento, se as notas estão sendo emitidas, estão sendo assinadas, ou seja, se todas as operações que você costuma fazer no CBR, envio do Pix e tudo mais, se elas continuam funcionando como sempre funcionaram. Se você notar algo que, poxa, isso aqui não funcionou, tira a DLL do 3, apaga elas e coloca a do 1.1 e vê se passa a funcionar. Se tiver na mesma pasta a DLL da versão 1.1 e da versão 3, o CBR sempre vai carregar da 3 primeiro. Ele tem uma rotina lá de busca e ele sai procurando primeiro as versões mais altas para as versões mais baixas. Ele dá preferência para as DLLs mais novas. Então, se você mantiver na mesma pasta tanto a versão 1, 1.1 e o 3.0, ele vai tentar carregar a 3.0 primeiro. Tá? Então, é importante você lembrar disso se você quiser testar a versão abaixo. Beleza? Próximo assunto. Cefaz de Santa Catarina anuncia descontinuidade do layout 007. 0.07. 007 ficou até cena de filme aqui, né? Bom, a Cefaz de Santa Catarina usa um equipamento chamado MFE, que é muito parecido com o SAT aqui de São Paulo. Na verdade, é quase que um clone do projeto SAT de São Paulo. Os fabricantes literalmente pegaram todo o projeto do SAT e fizeram algumas adaptações para que ele virasse o MFE, mas o software básico que vai dentro dos dispositivos é diferente. Né? Lá em Ceará tem algumas obrigações a mais, né? Então o software que está lá tem GPS, tem algumas coisinhas a mais que o software tem que controlar. Então cabe a cada estado dizer qual é a versão mínima que ele quer. E aqui esse tópico a gente pode ver que ele é muito antigo, 2021. Na verdade, eles já estavam querendo fim de exigência do 007, do 0.07 lá em 2021. Aí veio aqui, o pessoal da Eugene correu, foi lá, se atualizou, o pessoal da Tanca também foi, se atualizou, tudo isso em 2021, tá vendo? Opa, deixa eu voltar aqui.
Daí depois o tópico continuou. Ó, aqui eles anunciaram que iria até 31 de 2022, ou seja, eles prorrogaram, porque teve muitos fabricantes que falaram a gente não vai conseguir fazer o layout 008 ainda. Muitas software houses também falando, olha, para mim atualizar em campo vai ser difícil, demora tal. E a coisa foi indo. Um ano depois, ou seja, ainda está sendo aceita essa versão 007. Agora a Cefaz Ceará falou, eu aceito a 007 até 31 de dezembro de 2023, ou seja, até o fim desse ano. Quer dizer que se você tem uma aplicação que está rodando com MFI lá em Ceará e você não sabe se ela é compatível com o 0.08, porque teve algumas tags novas, algumas coisas mudaram. A gente tem um tópico aqui no fórum do CBR que explica bem certinho as mudanças do layout da 007 para 008. A gente tem um curso de SAT em São Paulo, também a gente fala um pouco sobre isso. Ah, mas eu uso MFE, não uso SAT, mas o curso vai servir para você também, porque, como eu falei, os hardwares são muito, muito compatíveis, né? Então a gente dá bem certinho o que mudou dessas versões aqui. Então agora é isso, eles estão prometendo o fim da 007 para o final desse ano. Legal, né? Próximo. Olha só que legal, mais uma novidade para a CBR, mais um componente que a gente ganha, né? Então, o componente nosso de Pix, com a CBR Pix CD, não para de crescer. Mais um PSP implementado aqui pelo Elias, que é o Mercado Pago. Então, muito bacana o tópico dele aqui. Ele cita aqui, ele agradece muito ao Ricardo Cássio, que foi ele que nos doou as fontes iniciais dessa implementação. Esse é o poder do Open Source. Se você quer ajudar o CBR, é só você ir lá estudar as fontes. Não é difícil fazer isso, mesmo que você não seja tão técnico. A gente tenta deixar os fontes de uma forma que qualquer pessoa possa ler e entender aquilo. Então foi o que o Ricardo fez. Ele pegou um PSP que já estava funcionando, estudou a documentação do Mercado Pago, que não é muito. Foi um pouco até difícil a implementação do Ricardo, porque o Mercado Pago não usa padrão Bacen. Então ele teve que fazer alguns ajustes ali e conseguiu fazer essa implementação. O Elias deu uma polida ali, implementou alguns outros métodos que ainda não existiam nessa implementação do Ricardo, e está aqui, já está disponível para vocês no nosso SVN. Então, se você atualizar pelo SVN, você vai ver que vai aparecer um componente novo lá na palheta do CBR, que é o PSP para o Mercado Pago. Né? E né, sempre que a gente coloca aqui um novo PSP, ó, o Elias atualiza esse tópico aqui, onde ele fala como você pega as credenciais desse PSP, né? Principalmente em homologação, que é um ambiente que a gente pode testar. Lembrando que a gente não consegue, muitas vezes, testar todos os PSPs. Por quê? Porque, às vezes, você precisa ter um relacionamento com aquele banco. PSP você pode entender como se fosse um banco. Então, muitas vezes, você tem que ter uma conta lá, você tem que ter para você conseguir pegar as credenciais até mesmo de teste. Né? Então, às vezes, a gente consegue ajuda da comunidade com isso também, mas aqui no Mercado Pago, o Elias comenta que foi muito simples pegar essas credenciais. Ele deu todo o passo a passo aqui, onde você tem que entrar, o caminho que você vai navegando lá no site deles, né? Tem que criar uma aplicação, e feito isso, você já tem ali seu token, sua chave pública para você usar no nosso componente e conseguir se comunicar com o Mercado Pago. Em ambiente de produção, ele também colocou as instruções aqui, não está difícil, ou seja, é interessante no Mercado Pago que eles também usam o mesmo ambiente para testes e produção. Como assim? Na verdade, quem vai definir se é teste ou não é a chave. Ou seja, se você pegar um token aqui de homologação, ele sabe que todas aquelas transações que estão sendo enviadas são para homologação, são simplesmente testes. E se você usar o token em produção, vai bater no mesmo endpoint, na mesma URL, mas ele sabe que aquilo lá é para valer. É bem interessante essa implementação do Mercado Pago. Vamos para a próxima? A gente estava falando de Pix, vamos dar um spoiler aqui, ó. Você vai ver nesse tópico que o Elias fez aqui do Mercado Pago, tá vendo? O Mercado Pago está aqui embaixo. Aqui em cima, ó, ele está colocando aqui do PSP Cielo. Você fala, poxa, mas eu vejo todos os vídeos da CBR, eu não vi vocês falando que lançaram o PSP da Cielo. Na verdade, a gente ainda não lançou, por quê? Porque ele está funcionando já em ambiente de homologação, ou seja, a gente já testou. A Cielo aqui fez um ótimo trabalho, uma API bem padrão Bacen, então foi fácil de desenvolvimento, foi muito rápido para a gente conseguir fazer. Só que agora, para a gente testar em produção, a gente está vencendo uma barreira burocrática aqui, está criando uma conta na Cielo, está criando todo um processo para a gente conseguir ter as credenciais em produção. A gente está fazendo várias coisas com a Cielo, tá? A Cielo está se tornando um belo parceiro aqui com a CBR, então a gente deve no futuro ter vários lançamentos aqui em conjunto com a Cielo. Aliás, eles vão estar no dia da CBR, a Cielo está com um stand grande lá, ela está investindo bastante no nosso evento, ela vai querer se mostrar para o nosso público. Então, se você vai para o dia da CBR, não deixe de passar no stand da CBR. Eles têm, inclusive, uma palestra no evento, né? O Wagner, que é o
a pessoa que coordena toda a parte aí de integração com software houses, né? Ou seja, um dos heads lá na Cielo vai estar dando essa palestra aqui, que vai ser muito estratégica para você que vai estar lá no evento. Vamos para a próxima? O Ítalo colocou aqui na nossa base de conhecimentos, né? Aqui no ACBR a gente tem Fórum Aberto, base de conhecimentos. E aqui dentro da sub-área de nota fiscal de serviço, ele colocou alguns artigos que são como resolver. Eu achei bem interessante porque se você jogar no Google, provavelmente a mensagem de erro, acho que vai acabar caindo aqui no tópico do ACBR. É, né? Um tópico bem conciso e o título dele já fala qual é o problema e como resolver, né? Então, quem está usando o ambiente nacional de nota fiscal de serviço, né, que é o do emissor nacional, o padrão nacional, começou a notar um erro meio estranho aqui, né? Que esse E330, né? Obrigatório prestar informações em todos os campos, tarará. Mas, pô, mas o que é isso, né? Investigando, vasculhando lá o XML, eu não consegui achar. Então, aqui o nosso amigo Gabriel Ibdig, ele conseguiu achar como resolver. Na verdade, isso aqui você tem que entrar no portal da NFC, terminar o cadastro do cliente, porque fica faltando alguns campos lá e com isso ele não consegue fazer essa integração para o Web Service. Então você entrando no portal, preenchendo os outros campos, depois você tenta emitir o documento novamente e tudo funciona, né? Bom, vou continuar aqui seguindo nessa linha. Ó, o Ítalo colocou também mais um tópico no DNFSE sobre a alíquota de CONFINS deve ser informada quando base, ou seja, dá uma mensagem de erro bem característica também. E aqui o Fabiano de Oliveira, dessa vez, conseguiu achar a solução, ou seja, ele verifica aqui se a empresa, se ela é optante do Simples Nacional como microempresa, se o tipo de empresa é esse aqui, né, um microempreendedor, e se sim, ele adiciona essas tags aqui no XML, e com isso o XML passa a ser aceito. Então, muito obrigado ao Fabiano e ao Gabriel por compartilhar essas soluções com a gente. Elas agora estão públicas aqui na nossa base de conhecimentos. A gente espera que com o Google isso aqui vai ser ranqueado e vai ajudar muita gente. Obrigado mesmo aos dois. Vamos dar uma olhada nas notícias do mundo da tecnologia. E essa notícia aqui, especificamente, ela vem muito de encontro no nosso segmento aqui de automação comercial, porque fala de reforma tributária, né? E isso vai afetar fortemente todas as empresas desenvolvedoras de software, né? Um software de emissão de documentos tem que saber fazer cálculos. Muitas vezes um desenvolvedor de automação sabe mais regras tributárias do que um contador, muitas vezes. Então aqui, esse especialista aqui, ele foi ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ele fez uma análise do texto da reforma tributária e chegou à conclusão aqui que provavelmente, se ela for criada do jeito que está, ela vai ser o maior IVA do mundo, ou seja, vai ser o maior imposto de valor agregado praticado no mundo, né, com uma alíquota que ele cita aqui de 33,7%, né? Ele cita aqui, inclusive, alguns outros países, 19%, a média fica em 20%, né, 19,2%. Andorra 4,5%, vai mudar para lá, quem sabe. Na Hungria 27%, ou seja, tem países com um IVA bem alto também. Mas se a lei for aprovada do jeito que está, a gente vai ter um IVA de 33,7%, recorde total nos IVAs, é um recorde negativo, lógico, né? Ele cita aqui vários aspectos dessa reforma tributária que está andando lá no Congresso, que, por exemplo, os penduricários, as exceções estão se tornando assim muito difícil, ou seja, eu sinceramente eu estou um pouco descrente dessa reforma tributária, da forma que ela está sendo conduzida, né? Parece que ela tem muito textinho aqui que tenta favorecer os amigos do rei, ou seja, esse setor aqui é estratégico para o governo, então vamos dar uma isenção para ele. Aí quem está de fora disso vai pagar essa alíquota enorme, né? Então vai ser muito... aqui no Brasil, se isso passar do jeito que está, você vai ter empresas que são extremamente favorecidas e outras que são extremamente penalizadas. Então, talvez alguns setores da nossa economia aqui fiquem impraticáveis, né? Porque você vai ter uma carga tributária avassaladora sobre eles, né? E outras, uma isenção. Ou seja, não tem quando você dá isenção para alguém, você vai ter que cobrar mais de alguém. Alguém vai ter que pagar por aquela isenção, né? Então, é isso, né? Quem não é um amigo do rei aqui, quem não tem um padrinho forte lá no Congresso, está ficando fora dessas isenções e isso vai prejudicar muito alguns segmentos da empresa. Vamos para a próxima? Mais essa notícia aqui que o Diego trouxe para a gente. Aliás, obrigado, Diego, por sempre trazer aqui um resumo de tudo que tem. Para mim gravar esse vídeo aqui, o Diego me manda um TXT com todas as notícias, com todos os links, tudo bem mastigadinho. Eu só organizo aqui na tela e vou vendo como que eu falo ele depois. Mas sem esse trabalho do Diego ia ser muito mais difícil. Então ele cita aqui que a Cefaz do Rio Grande do Sul e Santa Catarina
agora também podem usar o aplicativo NFF para as microempresas, ou seja, nota fiscal fácil, né? Ou seja, um aplicativo do governo. O governo tem um aplicativo que os MEIs, os pequenos microempreendedores individuais, podem usar gratuitamente para fazer a emissão do seu documento, né? Então, o governo ele enxerga isso como uma forma de inclusão, para não penalizar o MEI com uma mensalidade de sistema, alguma coisa assim, mas deixa de ser um pouco o governo pisando ali dentro da área de atuação da software house, né? Em vez de ele dar incentivos ou melhorias para que as empresas de software pudessem atender o MEI, ele mesmo está fazendo um aplicativo entregando para o MEI. Então, um pouco estranho isso daqui, né? Vamos dar uma olhada nessa outra notícia que tem relação com isso. Olha só. O que a Vivo vende na sua cabeça quando você pensa em Vivo? Telefone, telefonia, internet, televisão. Mas agora eles também vendem sistema. Olha só isso. A Vivo aqui com uma oferta de um sistema de ERP. Então, está aqui no site deles. Ó, você vai lá, contrata, clica no contratar, que é o preço. R$ 9,99 por mês por usuário. Então, provavelmente algum sistema white label que eles estão representando. Eu não sei como que eles vão atender, dar suporte disso, se é a empresa que está por trás disso aqui que vai fazer, né? Eu não vejo isso, nenhum fit com telefonia, com tudo que a Vivo faz, mas talvez, como eles estão perdendo muita receita de telefone fixo, de várias outras coisas, talvez eles enxergaram aqui a possibilidade de entrar no cenário de gestão de automação comercial, oferecendo sistema também. Então, mais um concorrente de peso, né, vamos dizer assim, de peso com um preço super agressivo para software houses. Né? Vamos para a próxima? Vamos dar uma olhada no nosso calendário aqui. A gente vai ter o feriado na quinta-feira aqui, né? Então a gente vai ter Papo Pro nessa semana somente amanhã. E temos várias obrigações fiscais entrando no final desse mês ou no comecinho do mês que vem. Vamos dar uma olhada nessa primeira aqui, ó. Então, a implementação do ambiente de produção da versão 1.3.0 da NT 2.23.001. Se você clicar aqui, você vai ser levado para esse tópico, ó, que é aquele tópico gigante dos monofásicos para os combustíveis, tá vendo? Deixa eu ir lá no comecinho dele só para você lembrar, tá vendo? Tributação monofásica dos combustíveis. O tópico já teve um monte de mudança introduzida no layout da NFE, eles introduziram um monte de tags novos, um monte de regra de validação. Isso aqui a gente já falou várias vezes no vídeo, afetou muito, ó, teve até Papo Pro sobre isso, né? E isso vai afetar muito a vida de quem trabalha no segmento de postos de combustíveis, né? O ambiente de homologação já estava ativo há vários meses, né? E agora está entrando uma obrigação em produção, né? Então, vamos aqui lá para o último final, deixa eu ver no final aqui, a gente tem as datas, ó. Então, no ambiente de homologação ele já estava disponível aqui no dia 16/10, e agora em produção, 30/10, eles vão começar a exigir em produção. Então, se você é do segmento, você já deveria, pelo menos, estar estudando essa questão aqui do ICMS monofásico, mas agora você já pode começar a testar. E tem essa outra regra aqui, 43A10, que vai entrar só 1/4/2024. Eu até nem lembro dela, mas ela deve ser mais difícil de ser aplicada, por isso eles deram mais prazo aqui. O que mais que a gente vai ter? Vamos dar uma olhada, ó, no nosso calendário. Vamos ter, como eu falei, o Papo Pro. Eu deixei até aberto aqui o Papo Pro no Spotify, só para lembrar que você pode sempre escutar as versões anteriores do Papo Pro no nosso Spotify ou no Deezer. É só você procurar, se você jogar no Google Papo Pro ACBR, ou até mesmo só Papo Pro, você vai achar uma dessas plataformas de streaming, a do Google, a do Deezer, da Apple, e lá estão todas as edições do Papo Pro que a gente faz toda semana. Por que eu estou citando? Porque essas duas últimas aqui eu achei muito legal mesmo, sabe? Então aqui, planejamento sucessório, o que é e por onde começar. A gente recebeu aqui no meu xará o Daniel Rosa, e ele é especialista nessa área de sucessão, de sociedade, e a gente bateu um papo muito bacana sobre isso, né? O que acontece na falta de um ente querido, de uma pessoa às vezes que era chave para aquela empresa, como que fica a empresa, como que fica os herdeiros, a sucessão, eles participam ou não da empresa, como se planejar para que a empresa consiga absorver isso da melhor forma possível, né? Como fazer quando, por exemplo, os herdeiros às vezes não têm interesse naquela empresa, têm os próprios negócios deles. A gente vai ter um papo muito legal sobre isso. Deve atormentar a vida de quase todo empresário de software que tem uma empresa e muitas vezes quer saber o que vai ser o futuro dessa empresa quando ele não estiver mais aqui. Então, curta esse Papo Pro aqui.
E depois, na quinta, a gente teve o Landerson e o Muca, e a gente falou sobre inteligência artificial, chat GPT, como isso já está mudando o dia a dia de várias empresas, né? E como que as empresas que não se adaptarem a isso ou ignorarem isso daí podem ficar para trás, podem se ver extremamente improdutivas ou não aguentar a concorrência do que está chegando, né? E como a gente poderia, por exemplo, usar também a inteligência artificial para conseguir escalar os nossos negócios, ou seja, fazer muito mais com uma mão de obra menor, né? Foi um papo muito legal também, a gente até divagou, filosofou, foi um papo muito mais papo mesmo do que ficar mostrando PowerPoint, qualquer coisa. Foi bem interessante essa edição. E o que a gente vai ter amanhã? Vamos falar o futuro do trabalho, como o acesso remoto está moldando a experiência profissional. A gente vai receber o pessoal da TS Plus. TS Plus é um parceiraço nosso, eles vão estar no dia da CBR, né? Deixa eu até abrir aqui, ó. Então, aqui é o site da TS Plus. Eles vão estar com o stand lá no dia da CBR. As ferramentas deles têm total fit com a nossa comunidade, porque eles permitem que você pegue o seu sistema desktop e transforme ele no sistema web. Eles têm um case gigante de um parceiro que fez exatamente isso. Não precisou refazer todo o sistema para a internet, ele só pegou a ferramenta da TS, colocou no sistema na web, ele entrega, ele vende para os sistemas no sistema web. A gente não sabe que tem um desktop lá por trás, né? Então, eu achei um case muito interessante, uma empresa muito bem sucedida aqui no Brasil, muito famosa, inclusive. Também eles têm ferramentas aqui para suporte remoto, toda software house precisa fazer suporte remoto, então a ferramenta deles dá total fit com a nossa audiência, a gente gosta muito de receber eles aqui, né? Então amanhã, no Papo Pro, 10 horas em ponto, vamos falar um pouquinho com o pessoal da TS Plus, nessa visão deles de como que o trabalho remoto está mudando a experiência profissional, a forma como as empresas trabalham e os colaboradores interagem com a empresa. Voltando no calendário aqui, deixa eu mudar o mês aqui para novembro. Ó, a gente vê que tem várias obrigações entrando, tá vendo? Ó, a Cefaz de Santa Catarina vai exigir o CBNF agora, no 1º de novembro, e aquelas paradas programadas que a gente já comentou lá no início do tópico, que estão todas aqui em quinta, que é o feriado de finados, né? Vamos dar uma olhada aqui de Cefaz de Santa Catarina. Então, olha, aqui está, se você clica aqui no calendário em cima do item, você vai ser levado para esse tópico aqui. Então aqui a gente procura detalhar um pouco mais a notícia, né? E geralmente a gente coloca o tópico que originou essa notícia, né? Então, se clicando aqui, olha, você vai ter o tópico onde a gente fala essa questão do CBNF lá de Santa Catarina. Se você não sabe nem o que é CBNF, é Código do Benefício Fiscal. Então, significa o quê? Que todos os produtos que vão ter alguma forma de desconto tributário, isenção, alguma benesse ali para aquele produto, para que ele pague menos imposto, isso agora tem que ser tabelado nesses códigos de benefícios fiscais. Então, Santa Catarina, vários outros estados exigem isso. Você não pode simplesmente você ir lá fazer a redução da alíquota. Você, além de fazer a redução da alíquota, você também tem que citar qual foi o código do benefício e o governo vai verificar se você fez o cálculo de acordo com aquele benefício que foi concedido, né? Então, eles já tinham publicado essa tabela de todos os CBNFs lá do estado. Eles já tinham determinado várias datas, ó, 1/5, 1/7, e foi indo, foi adiando. Provavelmente eles também tinham que fazer alguma implementação do lado deles que não estava pronta. E aqui realmente agora, 1 de novembro. Até então a gente não teve notícias que foi adiado novamente. Então, se você é de Santa Catarina, fica atento que pode ser que amanhã você vai emitir uma nota que tem alguma forma de benefício fiscal. Se você não informar o código do benefício fiscal, você vai ter a rejeição dessa nota, né? Então, isso aqui eles já vem avisando há um bom tempo. Você já deve ter seu RP preparado para fazer o XML, informando também o código do benefício fiscal lá numa das tags, porque tem uma tag específica para isso no XML da NFE. Beleza? Vamos fechar o vídeo? Então, para fechar esse vídeo, lógico, a gente não poderia deixar de falar do dia do ACBR, né? Tá aí, a gente como eu falei, lá no começo a gente está numa ansiedade, né? A gente está recebendo vários vídeos dos nossos pessoal que está produzindo os stands, porque eles te entregam uma planta vazia. A gente tem que fazer tudo, tem que pôr as cadeiras, tem que fazer os stands, tem que fazer absolutamente tudo, né? A gente tem que contratar e colocar. Então, para nós, está sendo um desafio muito intenso, porque a gente não é promotor, a gente não é um produtor de evento, a gente não vive de fazer eventos, a gente não quer nem que esse evento dê lucro. A gente só quer fazer um evento super bacana, a gente quer encontrar toda a nossa comunidade, vai ter um happy hour super legal lá, a gente está com 1000 fichas de cervejas que a gente está vendendo isso para os patrocinadores,
Então, a nossa ideia é que todos os stands lá tenham de 100 a 200 fichas de cerveja, que eles vão distribuir, lógico, para as pessoas que têm maior relacionamento ou para aqueles caras que são mais cara de pau e vão chegando mesmo, me dá uma ficha de cerveja aí. Então, a gente vai ter 1000 fichas de cervejas para você, quando acabar o evento, ir lá correr, pegar umas fichas e uma banda que vai começar um show logo na sequência que acabar o evento. Então, a gente tem muita coisa bacana, vai ser um dia muito intenso, um dia que começa cedo, muitas palestras, as palestras têm intervalo de meia hora, que é para você também descansar um pouco, absorver a informação daquela palestra, se quiser tomar um café, comer alguma coisa. A gente não vai ter intervalo para o almoço, ok? Então é um evento assim non-stop, porque a gente entende que nesses intervalos de meia hora você pode ir lá comer alguma coisa, também fazer seu network, também visitar os stands, ver as propostas que os stands estão oferecendo, né? Todos os stands têm algo para oferecer para você, software house, para você, revenda, ou para você, desenvolvedor. Então é muito interessante você visitar eles e até, lógico, coletar alguns brindes, alguns mimos, né? Que todos eles estão fazendo questão de levar. Você vai sair, com certeza, quem for no evento vai sair com a sacola cheia de brinde, porque todos os patrocinadores estão nos perguntando: posso levar a máquina de café? Posso levar isso? Posso dar isso? E a gente, lógico, a gente quer fazer um evento muito bacana de estar permitindo ali dentro, lógico, para que também um patrocinador não atrapalhe o outro, né? Então, cara, vai ser muito legal. Talvez, acho que eu consigo ainda gravar o próximo vídeo, mas se não, a gente se vê lá no dia da CBR, né? Eu quero muito dar um abraço, tirar uma foto com todos vocês lá no dia da CBR. Bom, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Uma ótima semana para todos vocês e obrigado aí pela audiência, por sempre estar compartilhando e deixando os comentários aqui no vídeo. Valeu, pessoal!